CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. 4-2. Nervosão! CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta terça-feira, 20 de julho de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/cbnvale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. Ah, professor Alberto Simões, que saudade o senhor nos causa, viu, professor Alberto? Era pro senhor estar aqui com a gente, do meu lado aqui, para fazer o seu editorial, mas eu tenho certeza que onde o senhor estiver, está bem demais, está olhando por todos nós, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre, recheadaço de muita informação para você, aqui na rádio que toca notícia e sempre toca de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, o nosso querido Dirceu Plenamente, o velho Grisa, vem passando aqui pelo microfonaço da Rádio CBN Vale. Daqui a pouco também tem Daniela Esperon. Daniela Esperon. Ela vem trazendo informações de olho em Tóquio, falando sobre as possibilidades de medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio e também sobre os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura lá em Tóquio. Também nesse clima de Olimpíadas em Tóquio, traremos aqui uma convidada muito especial, a Daiane Menezes Rodrigues. Sabe quem é? Talvez por nome você não saiba, mas se eu falar Bagé, zagueira do São José Futebol, foi muito tempo zagueira do São José Futebol Feminino e principalmente zagueira da Seleção Brasileira de Futebol. Por mais de 10 anos defendeu a seleção, jogou Mundial, jogou Olimpíada, tem muita história, tem muita bagagem para contar, vai falar sobre a Seleção Brasileira que já está em Tóquio e tem jogo amanhã, importante abertura das Olimpíadas para o Brasil no futebol feminino lá em Tóquio. Teremos também, claro, a Daniela Esperon voltando para falar sobre Libertadores. A Daniela Esperon em dose dupla hoje aqui dentro do Parada dos Esportes. E claro, para fechar o Parada, participando e trazendo as informações dos clubes da nossa região, ele, o melhor de todos, o Valtencir Vicente, vem para atualizar todas as informações dos clubes da nossa região, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Aliás, foi aniversário do Fabinho esses dias, tava bonitão, tirou aquela foto bonita, um espetáculo. O nosso querido Fabinho, amigo do nosso Edson Ramiro, ficou
como é que é? Gostou da foto do Fabinho, não gostou? Espetacular. Aliás, o Edson Ramiro e o Fabinho ficam trocando mensagens no Zap Zap. O Edson Ramiro perguntando sobre o videocassete dele, sobre o tape deck dele, né? Ele fazia gravações, mixagens no duplo deck dele, da Gradiente, aquela coisa toda. Ele fica lá na central das antenas junto com o Fabinho, trocando ideias. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô, Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio. A Milclean que começou em Taubaté, expandiu para o Vale, para o Brasil e está aí no mundo inteiro. Alô, seu Otávio, grande abraço pro senhor, seu Otávio da Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Aperta o botão, Inácio nada. Nosso Edson Ramiro, Inácio Rodrigues, eu vi esses dias. Grande Inácio Rodrigues, vendendo as coxinhas, nhoque, aquela coisa toda. Grande Inácio Rodrigues, fez muito Parada dos Esportes com a gente. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando com a apresentação de Vieira Júnior. Olha só! Quem chegou? Você sabe quem é esse velhinho que chegou aí? Não. Olha lá, Edson Fonseca veio do estúdio. Vem cá, Fonseca, tá tendo live aqui, Fonseca, vem cá. Vem cá, não, tem que mudar. Tá aqui ó, o negócio. Vem cá, Fonseca, você tá aqui, Fonseca. Vou ter que tirar o celular daqui pra mostrar. Olha quem chegou aqui. Quem que é esse velhinho aqui? Esse é o Edson Fonseca. Vou abrir o microfone pra ele falar aqui. Fala aqui, Fonseca, vai falar ao vivo hoje. Um abraço, amigos. Calma aí, da abriu. CBN, tá certo? Agora sim, agora saiu. Agora, ó, um abraço, amigos da CBN. Desculpa, eu cheguei atrasado. Tudo bem. Queria anunciar. Pois não. 4-4. Eu tô falando, só tem louco nessa equipe. O Edson Fonseca é o tiozão das piadocas do nosso grupo do WhatsApp. Ele veio ao vivo hoje. O Edson Ramiro tava louco pra conhecer ele, aí tá aí, ó. Que beleza, grande Edson Fonseca. Dona Isolina tá bem, Edson Fonseca? Graças a Deus. Mandou um abraço pra todos. Grande, um abraço pra Dona Isolina. Dona Isolina também comanda o Edson Fonseca, tem que segurar o Fonseca. É uma figuraça o nosso querido Edson Fonseca. A Dani Bagé já tá aqui, ó, já tá online acompanhando a live do Bia. Daqui a pouco é ao vivo comigo, viu, Bagé? Fica esperto aí, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ligar pra você. Grande Bagé, 4-9, São José. Calma, Fonseca, já você fala. Fonseca já chegou animado, querendo falar. Que beleza. Esse é o Parada dos Esportes, como sempre, com muita alegria pra você, com a apresentação de Vieira Júnior, participação especial hoje do nosso querido Edson Fonseca. Cadê aqui, ó? O Grilo falante. Cadê o Grilo? Olha lá. Ah, o Grilo veio, que beleza. Direção... esse programa não vai render hoje, tá louco. Produção de Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística de Paulo Lima, Bom Cabelo. É igual eu e igual o Fonseca lá. Olha os irmãos lá. Tudo igualzinho. Os carecas. Aí, ó. Não dá. Na técnica central, ele, o Edson Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM. Uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E pra começar legal, pra começar bacana o Parada de hoje, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda terça-feira é com ele, o nosso querido velho gris, o Dirceu Plenamente. Chega mais, Dirceu. Boa tarde, Dirceu. Amigos do Parada dos Esportes, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Vieira, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amigos, nós estamos vivendo um momento de preocupação com esse vírus que veio de forma devastadora contaminar pessoas e o resultado nós temos visto diariamente com a perda de parentes e amigos, todos clamando pela vacina. E foi pensando nisso que o Instituto Butantan, lá no início da pandemia do Covid-19, se associou à fabricante chinesa de medicamentos, a Sinovac Biotech, para conceber e desenvolver e testar em parceria uma vacina que pudesse impedir o colapso do sistema de saúde brasileiro, a Coronavac. Bem, muitos médicos e cientistas estiveram e estão envolvidos no desenvolvimento da vacina, procurando melhorar cada vez mais a sua eficácia. E esses profissionais, às vezes, trabalham 24 horas por dia e recebem como salário, conforme o portal da transparência do Butantan, R$ 10.800 por mês. Ouviram? É um salário de R$ 10.800 por mês. O presidente da República, responsável pela nação, ele ganha líquido R$ 32 mil e o prefeito de São José dos Campos R$ 24 mil por mês. Pois bem, cientista do Butantan ganhando 10.800, presidente da República 32 e o prefeito da maior cidade do Vale do Paraíba 24 mil por mês.
E por que eu estou comentando isso hoje? Esses cargos tão importantes estão muito aquém do cargo de presidente da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, onde o seu presidente ganha a miséria de R$340 mil mensais. Trata-se de um cargo que virou alvo de uma disputa política no futebol brasileiro. O presidente da CBF ganha um salário bruto de R$340 mil, e é isso mesmo, R$340 mil, mesmo afastado por conta de uma decisão do Comitê de Ética, que tem direito a esse rendimento mensal no momento que Rogério Caboclo é o presidente e o salário continua caindo na sua conta. Como diretor executivo da gestão de junho de 2017 até pouco tempo atrás, ele teve uma remuneração de R$183 mil. E em setembro de 2020, por exemplo, o salário bruto como presidente já chegou a R$340 mil. Então, apesar da pandemia de coronavírus que afetou diretamente o futebol, clubes e federações de todo o mundo, a CBF anunciou na última quarta-feira um lucro de nada menos do que 49 milhões em 2020. A CBF é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter desportivo e sem fins lucrativos, conforme os artigos 1º e o 6º do seu estatuto. E há tempos, a entidade luta politicamente com todas as forças para manter tal status, sem uma regulamentação de fato. E é muito dinheiro em jogo. Ora, apesar de ser uma instituição privada, a CBF usa o nome do Brasil e deve por isso ser controlada, inclusive dando satisfações ao povo brasileiro dos seus atos. A entidade nunca esteve tão bem financeiramente, mesmo com os resultados ruins da seleção brasileira na última década. O futebol brasileiro tem na CBF um grande obstáculo para o seu crescimento e com uma gestão arcaica que aniquila o desenvolvimento do nosso futebol. Um exemplo, o dinheiro dado pela CBF e as confederações é classificado no balanço patrimonial como fomento ao esporte aos estados. Alguém tem que meter a mão nesse angu. Os últimos 3 presidentes da CBF foram banidos do futebol por corrupção e esse último está afastado. E ontem saiu a notícia de que Caboclo comprou na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro um apartamento no valor de R$11 milhões pagos em dinheiro vivo. Bem, enquanto Rogério Caboclo passou a semana preparando documentação para a compra do milionário apartamento no Rio, os médicos e cientistas continuavam na missão de produzir vacinas para salvar nossas vidas. O presidente responsável pelo país, o prefeito da cidade, a população cobrando, exigindo, e os seus olerites trazendo valores 10 vezes menor do que o presidente da CBF, que está mesmo afastado recebendo R$340 mil por mês, ou mais de 10 mil por dia, um valor que um médico recebe por 30 dias de trabalho para encontrar a cura de doenças que estão matando pessoas. Muitas delas que viveram suas vidas pagando ingressos para ver jogos de futebol e desfraudando bandeiras em estádios com torneios organizados pela CBF, que tem um ex-presidente preso nos Estados Unidos e mais 2 banidos do futebol por corrupção. E o atual suspenso por uma dezena de irregularidades. Pobre futebol. E esse país vai sangrando. Então está na hora de devolver a bola para os familiares do Charles Miller na Inglaterra e o Brasil ser devolvido para os índios. Enquanto o cara recebe salário diamante, que brilha aos olhos, nós recebemos o salário cebola, que é aquele que, quando você recebe, dá vontade de chorar. É isso, amigos. Uma boa semana e até terça. Fui. Valeu, Dirceu, grande abraço, nosso querido Dirceu, plenamente, sempre com comentários interessantes. O Fonseca, você ficou assustado com o valor do salário do presidente da CBF, Fonseca? 340 pau por mês. Fala no microfone, Fonseca, parece que você nasceu... 340 mil reais por mês para dirigir a CBF? Ainda tem um aviãozinho particular lá, tá? Que faz, hein? Dá para concorrer? Pois é, que coisa, hein? Não ganho isso por 3, por 4, 5 anos junto, o homem ganha por mês. Pois é. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no assunto Olimpíada, porque a Daniele Esperon, ela vem chegando com informações. Chega mais, Daniele! Parada dos Esportes, de olho em Tóquio. Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam nesta sexta-feira e o Brasil conta com a maior delegação da sua história em uma Olimpíada fora de casa, com 302 atletas. E 2 esportes com grandes chances de medalha vão estar representados como porta-bandeiras do Brasil nas Olimpíadas. A judoca Kathleen Quadros será a primeira mulher a levantar a bandeira e falou da felicidade deste momento. Vou estar representando cada um de vocês nos Jogos Olímpicos de Tóquio. É com muito prazer e bastante honra
que assuma essa responsabilidade. Ao lado de Kathleen vai estar o levantador do vôlei Bruninho, que revelou a satisfação em representar o seu país. Muito orgulhoso, muito emocionado e muito honrado por poder representar todo o povo brasileiro. Além das modalidades tradicionais com grandes chances de medalhas como vôlei, futebol e natação, o Brasil conta com bons nomes para colocar o país no lugar mais alto do pódio. Como, por exemplo, no surf tem Gabriel Medina, no skate Pamela Rosa, na ginástica Flávia Saraiva, Arthur Zanetti e Arthur Nori, esses dois últimos, inclusive, medalhistas olímpicos. Assim como sempre acontece nos Jogos Olímpicos, sempre alguém surpreende, rouba a cena e garante mais um lugar no pódio para o Brasil. Parada dos Esportes. De olho em Tóquio. Muito bem, 4h17 de volta, obrigado Daniele Speron. E as Olimpíadas vai começar em Fonseca, sexta-feira tem a abertura oficial, aquele desfile, aquela coisa toda, mas amanhã já tem jogo, futebol feminino do Brasil, já começa, já entra em campo, na quinta-feira tem o futebol masculino, as Olimpíadas com cepa, sem cepa, com Covid, sem Covid, forçaram e vai que vai as Olimpíadas, né? Infelizmente já era para ter sido o ano passado, não pôde acontecer por causa da pandemia, passaram para esse ano, as coisas no Japão melhoraram, pioraram e não vai ter público. O ruim é isso. Agora você imagina uma grande competição, todo país de todo mundo praticamente participando, já tiveram eliminatórias, aconteceram, e vai acontecer o quê? Vai ser pior que a Copa Libertadores das Américas, viu? Ninguém vai comentar, ninguém vai falar, infelizmente. É verdade. 4h18. Então, pra gente entrar nesse mundo das Olimpíadas, uma pessoa muito importante aqui para São José dos Campos, para o Brasil e para o mundo, a Daiane Menezes Rodrigues, que ninguém conhece como Daiane, mas se todo mundo falar que conhece a Bagé, essa todo mundo conhece, ex-zagueira da seleção brasileira, tem Olimpíada, tem Mundial, tem Pan-Americano, tem medalha dourada, tem medalha de prata, a mulher tem medalha pra tudo quanto é lado, de Libertadores e tudo que você pode imaginar. Não é isso, Bagé? Boa tarde, um prazer falar contigo novamente. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Eu tô bem. Prazer é todo meu, né? Fico muito grata pelo convite, por vocês terem lembrado de mim. E com certeza aí, só agradecimentos a vocês o tempo inteiro, principalmente por vocês estar nessa luta constante aí do esporte, né? E nesse apoio incansável aí ao esporte em geral. Bagé, você é inesquecível para o futebol feminino, todo mundo que conhece futebol feminino te conhece, você é referência, era capitã da seleção brasileira, e não é capitã à toa, não, era uma liderança dentro e fora de campo, com bons serviços prestados técnica e taticamente, com muito orgulho e muito suor do seu trabalho, né, Bagé? Com certeza, graças a Deus. Eu vivi ótimos tempos aí dentro do futebol feminino, dentro da seleção brasileira, aqui em São José dos Campos, né? Eu só tenho agradecimentos aí, que a gente sabe que a nossa luta dentro do futebol feminino, ela foi muito grande, e hoje, graças a Deus, essa geração que está vindo agora está colhendo bons frutos, né? Então é só agradecimentos mesmo. As lutas, elas foram diárias, foram constantes, né? Mas graças a Deus eu tive uma carreira muito sólida, uma carreira vencedora, então só agradecimentos mesmo. Bagé, o Edson Fonseca está com a gente aqui também, ele quer te mandar um abraço, já vai emendar a primeira pergunta. Diz aí, Fonseca. Um abraço, Bagé, prazer em falar com você novamente. Quantos anos de seleção brasileira? A Formiga tem mais tempo com você com a camisa amarelinha? A Formiga, ela é uma lenda, né? A gente brincava aqui quando ela jogou em São José que a gente tinha que fazer uma estátua para ela aqui em São José dos Campos. Seleção brasileira nem se fala, né? A mulher é uma lenda viva aí, que cada vez quebra mais recordes. Eu tive na seleção brasileira por praticamente 11 anos, né? Tive uma carreira bem consolidada, graças a Deus. Passei pela seleção sub-19, a primeira da época que teve, onde nós ficamos em 4º lugar no Mundial no Canadá. E depois eu tive graças a Deus, uma passagem muito longa pela seleção brasileira principal, né? Desde 2002 até
2011, 2013, mais ou menos, até 2013 eu tive uma carreira bem consolidada dentro da seleção brasileira, com alguns campeonatos muito, muito importantes, né, e principalmente as Olimpíadas, que eu guardo com muito carinho na minha carreira aí. Ô Bagé, me diga uma coisa, como é que desde a viagem para você, no seu caso você foi para Londres, né, nas Olimpíadas, como é que é esse processo de aquela expectativa, primeiro de sair a convocação, depois os treinamentos antes das Olimpíadas, o embarque, a chegada, a Vila Olímpica, expectativa para o jogo, faz um resumão disso tudo, porque o que as meninas estão vivendo neste momento, né, elas vão jogar daqui a algumas horas, amanhã elas estreiam contra a China, você já viveu lá em Londres, fala um pouquinho de como é que é essa experiência. Primeira experiência de estar na lista, né? Agora eles aumentaram, graças a Deus, para 22 jogadoras, até poucos dias atrás aí, tanto que eles incluíram algumas atletas já no decorrer do final da lista, né? Então antes era 18 atletas somente, então tá entre essas 18 era muito difícil, a não ser para jogadoras que já vinham com muita bagagem dentro da seleção brasileira, mas para mim que foi em Londres, quando a gente recebe a notícia que a gente está na lista entre as 18 jogadoras, é uma emoção muito grande, né? Na época eu estava aqui em São José e eu tive uma proposta para ir jogar na Rússia e eu acabei optando em ficar em São José porque eu queria realmente ficar no Brasil para mim poder ir para a minha primeira Olimpíadas, que era Londres, né? E graças a Deus eu tive esse privilégio e fiquei na lista final das 18 que foi para Londres. É muito importante, é uma coisa maravilhosa, né? Porque o sentimento de estar numas Olimpíadas, depois a viagem em si, e principalmente quando a gente chega na Vila Olímpica, que realmente lá só tem os melhores de cada modalidade do mundo inteiro, quando a gente enxerga algumas personalidades, aí realmente a ficha começa a cair, né? E aí vem o primeiro jogo, que é um outro mundo, uma outra realidade, né? Então, é uma sensação indescritível, inacreditável, que só realmente quem vive que sabe que o coração ele acelera toda vez mais forte ainda. O Bagé, muita gente critica ou criticou o Tite devido a não realização do futebol bonito que a gente gostava de ver da seleção brasileira. E ele é um técnico brasileiro. A seleção feminina trabalhou com vários técnicos, você trabalhou na seleção, em outros clubes também, com homens. Realmente precisava da vinda dessa técnica sueca para dirigir a seleção brasileira? Eu acho que assim, a gente teve oportunidade, quando eu só trabalhei com técnicos homens, né? E eu tive um privilégio muito grande, graças a Deus, a gente ter pessoas muito abençoadas junto com a gente. Lógico que assim, a cobrança ela é sempre muito grande, a gente vem sempre batendo na trave, a geração mesmo que o pessoal fala, que é a geração que realmente quase chegou, né? Que foi a Marta, a Cris, a Formiga nem se fala, porque a Formiga vem de gerações anteriores ainda. Formiga Highlander. Eu, quando estava lá, Renata Costa, Maurine, entre outras jogadoras que já acabaram parando também de jogar futebol, mas a gente acabou batendo na trave, né? Eu acho que isso de trazer a Pia foi uma aposta da CBF, porque ela já tem uma carreira também muito consolidada, com títulos olímpicos e mundiais pela seleção, se eu não me engano, pela seleção americana, e eu acho que ela teve passagem pela seleção sueca também. Então, eu acho que quando se traz uma técnica desse nível, que realmente tem alguns títulos muito importantes, que tanto é mundial quanto olímpico, eu acho que é um peso muito grande no sentido da experiência de já ter vivido esses títulos, né? Então eu acredito que ela sabe o caminho, sabe como vão ser todas as dificuldades, pelo que eu tenho visto e que tem sido demonstrado mesmo. É uma treinadora que
que gosta muito do grupo, né? A gente eu trabalhei muito tempo com o Márcio aqui em São José e eu sempre conversava com ele. Eu falava, Márcio, quando a gente ganha o grupo, quando o treinador ganha o grupo, ele tem praticamente mais de 50% de chance de ter conquista de títulos e enfim. E o grupo em si, né? Porque aí o grupo acaba jogando pelo próprio treinador ou pela própria técnica ou técnico que seja, entendeu? Sem dúvida. Agora, Bagé, quer complementar? Você? Quer fazer uma não. Pergunta final minha. Bagé, os homens normalmente quando encerram a carreira batem uma bolinha, a chamada pelada no final de semana. E você, como é que você faz? Bate uma bola ainda? Treina com outras colegas, alguma coisa? Ou abandonou de vez o futebol? Olha, na verdade, assim, eu tive agora no final da minha carreira, eu tive alguns problemas muito complicados de joelho, né? Na verdade, eu acabei parando a minha carreira por essas lesões. A última lesão que eu tive agora, eu ainda nem terminei de fazer a minha recuperação total, né? Então eu fiquei com um pouco de dificuldade na parte de correr, na parte de flexionar o meu joelho, né? Então, assim, hoje, se eu quiser, eu amo futebol, eu tenho vontade mesmo. Às vezes no final de semana a gente encontra os amigos, né? Quando dá, lógico que agora na pandemia é muito complicado, mas quando dava que encontrava, às vezes eu ia assistir umas amigas minhas bater uma bolinha no society, aí dava aquela vontade, mas eu tenho essa dificuldade hoje, né? Então, eu fiquei só na saudade mesmo agora, por enquanto, até conseguir fazer um tratamento certinho para pelo menos brincar de jogar futebol. Agora não tem jeito, a gente que jogou futebol a vida inteira, pelo menos essa peladinha aí, esse joguinho de final de ano, essa brincadeirinha, que é muito legal, isso tá no sangue, né? Você vai das peladas agora da reunião das amigas, fica só na churrasqueira agora, né? É verdade, eu sou gaúcha, né? Então, Bagé, pra gente finalizar, o Brasil estreia amanhã contra a China. Você acha que lá estão as melhores? Realmente a Pia escolheu quem realmente deveria ter escolhido? E o que dá pra projetar desse Brasil e China amanhã? Olha, é muito complicado falar aí realmente as melhores, né? Porque ela escolheu, né? Então, a gente fica na torcida, a gente que já viveu isso, você imagina eu estar na lista das 18 lá e as pessoas falarem assim, não é as 18 melhores que estão lá. Isso é uma coisa muito constrangedora pra gente, né? Sim. E eu acredito que assim, se elas estão lá, elas têm os méritos delas. Poderia outras jogadoras? Lógico que poderiam, mas hoje aquelas 22 foram as escolhidas. Eu acho que cabe a gente respeitar e torcer muito pela modalidade, porque é uma modalidade muito sofrida, que hoje começou a colher uns frutos bons aí, que realmente o pessoal está vendo o futebol feminino com bons olhos, que os clubes grandes realmente estão apostando. Então a gente tem que torcer muito. Eu acredito que vai ser umas Olimpíadas diferentes, né? E eu tô torcendo muito, eu aposto amanhã nos 2-0 para o Brasil. Beleza, Bagé, quero te agradecer, obrigado por você disponibilizar um tempinho aí da sua vida para nos atender, sempre bom ouvi-la, sempre bom saber que você tá bem, dá um beijo na Priscilinha também e vamos torcer para esse Brasil, enfim, trazer a medalha de ouro, porque as meninas merecem. Um grande abraço para você, obrigado. Tudo de bom para você sempre, muito obrigado pela oportunidade e que venham aí o título das Olimpíadas tão esperado para a nossa seleção brasileira feminina, né? Legal, tomara que venha. Grande beijo para você, obrigado. Fica com Deus, obrigado eu. Amém, tchau, tchau. Conversamos com a Daiane Menezes Rodrigues, a popular Bagé. Gente da melhor qualidade, você vê como ela fala, como ela tem amor pelo futebol feminino, sempre nos atendendo com grande gentileza e conhecimento do futebol feminino. Preciso encerrar, Fonseca. Tem o repórter, o Fonseca tá louco pra falar. Calma, Fonseca, já você fala. 4h30, vem o repórter CBN, já você fala, Fonseca. Repórter CBN.
Terça-feira, 20 de julho de 2021. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que encaminhou ao Senado a indicação para a recondução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República. O mandato de Aras se encerra em setembro e a recondução ainda precisa ser aprovada depois de sabatina com os senadores. Essa é a segunda vez que Bolsonaro ignora os indicados da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. A capital paulista diagnosticou mais 7 pessoas com a variante Delta do coronavírus, elevando para 8 o total de casos confirmados. A Prefeitura de São Paulo informou que vai monitorar as pessoas que tiveram contato com esses pacientes para evitar a disseminação da cepa. A gestão Ricardo Nunes informou que a população deve manter os cuidados para evitar novos casos, mas não recuou das flexibilizações de restrições anunciadas nos últimos dias. Governadores e membros do consórcio Nordeste enviaram um ofício ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pedindo que as vacinas Sputnik V contra a Covid-19 sejam incluídas no Plano Nacional de Imunizações. Mais de 1 milhão de doses devem chegar ao Brasil no dia 28 de julho. Nos últimos dias, Queiroga descartou a necessidade do uso da Sputnik V e da Covaxin no país. O novo primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, pediu por unidade nacional para frear o que chamou de corrida para o abismo. Ele assume o país depois que Claude Joseph governou interinamente após a morte do presidente Jovenel Moïse. O novo governo, que toma posse hoje, terá 18 ministros, sendo 5 mulheres. Henry tem 71 anos e é um ex-cirurgião que já foi ministro em governos anteriores. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. CBN,
Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale 750 AM, com a presença dele, o nosso grilo falante, o Edson Fonseca. Olha lá, olha o grilo. Esse grilo é o melhor que nós temos, grande Fonseca. Aliás, Fonseca, o seu Hélio, ele mandou uma mensagem aqui na live dizendo que o Fabinho, o neto dele, da Central das Antenas, ele fez aniversário e deu bolo no vô. O vô tá com 90 anos, não é tudo isso, né, seu Hélio? Tá com 80 e poucos anos, ele deu bolo no avô, nem o bolo levou pra ele, olha que fase. Não é por causa da pandemia, não, deixa o vô, desculpa, né? Deixa eu deixar o vô, que é isso, Hélio? Puxa a orelha do neto aí, pô. Puxa a orelha do Fabinho, seu neto, do seu Hélio. 4h36, antes do Valtencir, o Valtencir já deu ok aí ou não? Não, cadê o Valtencir, pô? Deu. Alô. Fonseca, você é o melhor que nós temos. Vamos colocar a Daniela Esperon. Ela volta aqui no Parada agora para falar de Libertadores da América. Chega mais, Daniele. 2 brasileiros entram em campo pela Libertadores de olho nas quartas de final da competição. Após o 0-0 com o Boca Juniors na Argentina, o Atlético Mineiro joga no Mineirão às 7h15 da noite e precisa vencer os hermanos. Cuca ganhou mais uma dor de cabeça para este jogo, já que o lateral Guga foi flagrado em uma festa em Belo Horizonte e desfalca o time neste jogo para cumprir período de isolamento. O atleta também foi multado pelo clube por quebrar os protocolos de segurança. Além de Guga, Cuca tem mais 4 baixas. Vargas, que está com Covid, Keno e Marrone, em fase final de tratamento no departamento médico, e Guilherme Arana, que está com a seleção olímpica. O substituto de Arana é Dodô, que conta que o Galo tem estratégias para esta partida e reconheceu a força que o Boca tem dentro do futebol sul-americano. São estratégias que a gente adota internamente, são observações que a gente faz, obviamente, né? Difícil aqui não falar alguma coisa importante do que a gente pensa, né? Então a gente guarda pra gente nesse momento, mas óbvio que toda a comissão técnica e nós jogadores já fizemos aí uma análise e vamos fazer ainda até a hora do jogo, né? Mas o que a gente tem para falar do Boca é um grande time, né? Não só os jogadores que estão jogando pelo clube hoje, mas a história do Boca é uma história muito importante, né, no nosso continente e tem que ser respeitada, assim. O São Paulo entra em campo mais tarde, às 9h30 da noite, na Argentina contra o Racing. E depois de empatar no Morumbi em 1-1, para garantir a classificação, o tricolor precisa vencer por qualquer placar ou empatar em 2-2 ou mais. E o momento do São Paulo é complicado. Além de vir de derrota no Brasileirão, atravessa uma crise financeira grande. Mas Hernan Crespo diz como que andam os bastidores do clube. Sinceramente, eu quero dizer que sim, que está tudo ok. Sinceramente, eu queria dizer que sim, que está tudo ok, que tudo está perfeito. Sabemos que temos muito caminho pela frente, muito trabalho, mas todos sabem das condições que nós estamos, que não está fácil. Todos sabemos que temos que melhorar, mas estamos tentando fazer o possível para melhorar. Fazendo o melhor possível para melhorar. Para este duelo na Argentina, Crespo conta com a volta do zagueiro Miranda e do meia Rigoni. Em contrapartida, o atacante Luciano não viajou com a delegação por motivos de lesão. E Daniel Alves, que está com a seleção olímpica. Com informações da Libertadores, Daniela Esperon. Obrigado, Daniele Esperon. E da Daniele Esperon eu vou direto para ele, o melhor de todos, o repórter que sabe tudo da nossa Águia do Vale, dos esportes da região, sempre tapete vermelho para ele desfilar o seu conhecimento. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior, grande abraço, amigos da nossa CBN Vale, do nosso Parada dos Esportes, um abração ao Edson Fonseca, ao vivo e em cores pela TV Camandutel, né, Vieira? Diz aí pra ele. Um abraço, Valtencir. Realmente lembrei muito de você. Tive há um mês atrás em Pouso Alegre, infelizmente faleceu um tio lá. Eu tive que ir passeio ali pro sul de Minas, Camanducaia, tava lembrando dos velhos tempos do programa que tinha, né? Radiodifusora de Camanducaia, falando para o mundo e cochichando para os bairros. Cochichando para o interior pelo seu microfone vermelho Mercúrio. E atenção, nota de esclarecimento. Né?
Alberto Júnior. Na técnica central, Alberto. Nunca mais vai aparecer outro igual, não vai. O Dair Batista era gênio, mas na técnica central, Alberto Júnior. Na recepção, Alberto Júnior. Na locução, Alberto Júnior. Espetacular. A Rádio Camanducaia é espetacular. Você que é mais jovem aí, você não sabe do que a gente tá falando, procura aí. Ainda tem Rádio Camanducaia, tem a cidade de Camanducaia ali, em forma de desenho, obviamente, e tem vários estabelecimentos onde você pode navegar por eles. Você clica ali, tem vários esquetes produzidos pelo Odair Batista, que é um dos grandes locutores, uma das vozes mais conhecidas da publicidade. Fez recentemente uma campanha para a Skol, que ele falava desce redondo, a voz dele lá, e tantas outras propagandas que ele fez. Ele era bom demais, ele escrevia esses textos, ele narrava os textos. Espetacular, coisa espetacular. E como disse Fonseca, não vai surgir algo parecido com a Rádio Camanducaia, que era muito boa, né, Fonseca? É outro mundo hoje em dia, cheio de mimimi. As propagandas também eram bacanas que tinha na rádio. Floricultura, não sei do que, ao lado da matriz. Farmácia do Zezé, ao lado direito da matriz. A gorda elegante. A gorda elegante. Né? Como é que é? Pintura e funilaria do Paulinho. Nós damos um trato na sua charrete cobrindo o burro com jornal. Celaria Silva, a gorda elegante, número 88, até o número é gordinho. Agora, por que Camanducaia? Aquela que produz as chuteiras do Geraldão. Por que era Camanducaia? Era um quadro do programa Show de Rádio, né? Isso, mas por que não era Jacareí, não era Taubaté? Por que ele escolheu ele? Será que ele era de Camanducaia? Sei lá. Nunca soube, viu? Mas que caiu bem, caiu. Que nunca Camanducaia foi tão divulgada no mundo, né? Como nesse daí, né? Nesse programa. Então é uma dica também, quem vai aí no YouTube aí pode procurar Show de Rádio. Sim, Esteban Sérgio Girardi. É um quadro do Show de Rádios. Muito bom. Mas volta aí, vamos parar de saudosismo aqui, apesar de ter o Fonseca aqui, que é o decano da nossa equipe Parada dos Esportes. Paulo Roberto. O Paulo Roberto é mais velho? Paulo Roberto, mas... bom, de rádio, você diz não? Não, Paulo... da equipe. De idade? Não, da equipe Parada. Da equipe sou eu, infelizmente, ou felizmente. Quantos anos você está na equipe Parada dos Esportes? Desde 72. Desde 72, aos 48 anos? Tem uma parada aqui em São 49. José também, quando fui embora para São Paulo, né? Já era 84. Ou seja, estamos frente a frente, o mais novo da equipe com 11 e o mais velho da equipe. Ei, meu filho, o que é isso? Apolônio. 4h30, não dá. Eu e Fonseca no mesmo programa, tem que ser umas 3 horas de programa. Ele trabalhou na transmissão da final da minicopa, né? Lembra aquela Copa da Independência, Brasil e Portugal, 1-0, gol do Jairzinho de cabeça no último minuto, né? Do Sesc Centenário da Independência. Fonseca trabalhou na corrida de biga, não foi? Mas eu levei muito choque por aí. Andamos no telhado de casa lá em Sumaré há anos atrás. Eu sei, o Alberto, o Fonseca escalando. A gente foi fazer a transmissão em Sumaré, do Joseense. Chegou lá, não tinha linha, a linha estava no poste. O Fonseca subiu no telhado do negócio para puxar o cabo lá. Na casa, que era a sala do presidente do Sumaré. É um negócio, coisa de louco. Hoje em dia tem internet, né? Não tem nem fio, né? O cara liga lá a maquininha na internet e transmite jogo. Era a transmissão raiz, viu, Vieira? Era outra época, né? Que você tinha que subir no alambrado, tinha que amarrar o cabo longe da bandeira da torcida, porque o torcedor local batia com o mastro da bandeira no seu cabo e você saía do ar, né? Arrebentava o cabo. Então, era um outro mundo, de uma outra época. Era mais ou menos que nem a Rádio Camanducaia. O Cláudio do Brasil fazia as ligações todas. Bom, tô ouvindo a rádio. Alô, rádio. Se estiver ouvindo, dá um corte. Alô, rádio. Se não estiver ouvindo, dá 2. Dá um corte. Corte que estava tocando uma música lá, sei lá, do Roberto Carlos, parava a transmissão da música ali uns 5 segundos, só para saber, opa, tá chegando o som então lá. Tá chegando. E era assim mesmo, hoje em dia, bateu no botãozinho na internet, aí já chegou. Edson Ramiro não sabe que essas coisas. Não vivenciou essas coisas. Edson Fonseca é trepado na sala do presidente lá, jogando cabo. É uma brincadeira. Mas volta aí, Sr. Vicente. De novo, vamos parar de saudosismo e vamos pro que interessa. Você é o mais bem informado da região, do Brasil e do mundo. Tapete vermelho para você, Valtencir. E aí? O que nós temos de novidades, Valtencir? Olha, quando você entrevistava aí a Daiane Bagé, eu liberava aqui no jogandojuntos.com.br uma matéria dando conta que 6 jogadoras que estão na seleção olímpica
foram campeãs mundiais com o São José em 2014, eram titulares do time. A Bruna Benites, zagueira, a Poliana, lateral direita, a Letícia Santos, que era lateral esquerda e agora é lateral direita, a meio-campista Formiga, claro, tinha que ser ela também, a Andressa Alves, que é meia atacante, e a Debinha, atacante. Essas 6 eram titulares daquele timaço do São José, campeão do Mundial lá no Japão em 2014. A Andréa Suntak, goleira, a Bagé, com a qual vocês conversaram há poucos instantes, a Franciele, volante, a Rosana, meia, e a Giovana, atacante, que voltou neste ano para o São José, disputou o Campeonato Brasileiro, deve participar também do Paulista, eram as outras 5 titulares do técnico Adilson Galdino dos Santos. Ou seja, isso aí foi em 2014, estamos em 2021, e 6 jogadoras daquele time ainda estão com muita competência na seleção brasileira feminina, o que também comprova que o São José era grande demais no futebol feminino, numa época em que foi o único time a conquistar, e ainda é, o único time que tem 3 títulos da Libertadores da América e o único time sul-americano campeão do Mundial de Clubes, viu, Vieira? De certa forma é bom porque mostra a qualidade dessas atletas e que vestiram a camisa do São José. Por outra, acaba sendo ruim, né? Porque talvez não está tendo renovação à altura, porque já faz 7 anos que elas jogaram e brilharam com a camisa do São José e já brilhavam com a camisa da seleção naquela época, e elas continuam brilhando com a camisa da seleção, porém talvez não tenhamos uma renovação à altura, né, Fonseca? Realmente isso deixa a desejar de massa que tinha o São José feminino, e hoje realmente está brigando, ou brigou para não cair, para se manter na primeira divisão do futebol nacional feminino, mas realmente é lamentável. Eu lembro quando o São José masculino disputou, você nem ouvia rádio naquela época, final do Brasileiro, 80 e quanto, Valdecir? 82, foi isso? Que terminou nas primeiras colocações. O Alberto de ouro de 82, o Brasileirão de 82, o time masculino, perfeito. O Alberto me perguntou no ar, Fonseca, o que quer dizer isso? Eu falei, Alberto, para ser sincero com você, eu acho que é um grande pepino que vai ficar para as próximas diretorias. A torcida não vai aceitar. Se chegou em quarto hoje, chegar amanhã em quinto, depois da manhã em sexto, a torcida não vai aceitar. Vai aceitar se chegar em terceiro, em segundo, em primeiro. E realmente deu no que deu. Realmente foi aquele boom futebol feminino, futebol masculino um pouco mais atrás, e hoje, infelizmente, nós não temos nenhum dos dois ativos em São José dos Campos, ativos que eu digo em condições de conquistar títulos, classificações, tal. Realmente fazer o quê? Tempos e tempos, né? Em 82 você falou que eu nem ouvia a rádio, naquela época eu não tinha fone de ouvido, eu tinha auricedina na orelha, lembra? Lembra da auricedina, Valtencir, para desentupir a orelha? Eu lembro, mas na época já tinha o egoísta, né? Que era aquele que só tinha um lado para um ouvido só, né, Vieira? Eu usava, E o negócio é o seguinte, né? É bom lembrar também, né? Naquela época, no começo, São José, Centro Olímpico de São Paulo, Rio Preto, eram os 3 times mais fortes do futebol feminino. Tinha lá um São Francisco da Bahia, um ou outro que aparecia. Agora não. Com essa revolução que houve, depois principalmente daquela seleção permanente do técnico Vadão, que aquela seleção foi quem arrebentou o São José, né? Porque levou para lá os principais jogadores e deixou o São José de uma hora para outra sem elas. Aí depois o mercado exterior veio absorvendo jogadoras, e depois vieram esses times de camisa. Veja que no Brasileirão do ano que vem estarão os 4 grandes de São Paulo, o Inter, o Grêmio, o Flamengo, o Atlético Mineiro acabou de subir, vai ficar junto com o Cruzeiro. Então nós vamos ter de 16 times, mais da metade são times de camisa, times poderosos que entram no mercado e levam essas jogadoras. Então, cabe ao São José e aos demais trabalhar com jogadoras menos conhecidas e que possam produzir. E, é claro, dar sempre uma oportunidade para quem surge nas categorias de base. É uma outra realidade, mas tem um detalhe, Vieira. Por enquanto, o único que ganhou 3 vezes a Libertadores da América é o São José. Não tem nada de time grande aqui do Brasil, nem Boca Juniors, River Plate, nada disso. Só a Águia do Vale, Vieira? Com certeza. E Mundial também. Também.
até um outro Mundial surgir de novo, com o Sul-Americano, coisa e tal, por enquanto só o São José mesmo. E eu fiquei com uma raiva no bom sentido, obviamente, apesar que nem sei se tem bom sentido raiva, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Porque no mesmo período que o Brasil foi campeão, o São José foi campeão, e o São José era Brasil naquele momento, foi campeão lá no Japão mundial, o Medina também foi campeão mundial de surf. E fizeram um oba-oba pro Medina, merecidamente, para o Medina, por ele ter sido campeão mundial pela primeira vez. Não foi no mesmo período, foi no mesmo dia. As meninas jogaram de madrugada, no dia de manhã o Medina também foi campeão. E para as meninas deram uma nota de 15 segundos no jornal local aqui. O Medina entrou ao vivo no Jornal Nacional, ficou meia hora no Jornal Nacional e não falaram nada das meninas. Bom, uma sacanagem, mas enfim, faz parte da vida. Ô, Valdeir Vicente, no futebol feminino tem mais alguma coisa? Para dizer que enquanto isso São José segue na preparação para o Campeonato Paulista, a tabela ainda não foi divulgada, assim, aquela tabela detalhada. 11 de agosto a estreia contra o São Paulo Futebol Clube. Do futebol feminino é isso, Vieira. Maravilha, 4 e... Deixa eu fazer uma pergunta do futebol feminino para vocês dois, eu não sei a resposta. O Santos vai lá, quer contratar o Cássio do Corinthians, eu pago 10 milhões, qualquer coisa. Tá certo, o Palmeiras quer contratar, tu paga 10 milhões. Existe contratação no futebol feminino? Existe também. Mas paga? Eu sinceramente não lembro. Olha, o São José quer vender a formiga aqui, o passe da formiga e tal. Quanto é que você quer e tal? Não vende, o procedimento é o mesmo. Hoje em dia não existe mais passe, né, Edson? É o seguinte, o jogador assina um contrato, a jogadora assina um contrato com o Santos, tá? Por 2 anos. Se no meio do caminho alguém quiser romper o contrato e levar a jogadora, tem que pagar uma multa rescisória de X. Então, por exemplo, se um clube quiser buscar uma jogadora lá do Santos, o Flamengo quiser ir lá, tem que pagar a multa rescisória, quanto o Santos vai ganhar, né? Assim que funciona hoje o mercado de transferências. A jogadora faz um contrato normal como profissional e dependendo do contrato que ela fez, se houver multa rescisória, aí entra um valor que o clube que está levando essa jogadora vai ter que pagar, e uma parte, é claro, fica para a jogadora e a outra fica para o clube com a qual ela tem um contrato que está sendo rompido. Concordo com você, deve ser realmente, é isso que realmente acontece, mas não é divulgado. A Formiga saiu do PSG, veio para o Brasil porque acabou o contrato dela, terminou a temporada ou encerrou de bom grado lá dos dois lados e acabou saindo do PSG? Ela saiu com o contrato encerrado, terminou a temporada europeia, ela estava livre para negociar, optou por vir ao Brasil, né, assinar com o São Paulo Futebol Clube. Então, se ela tivesse contrato em vigência lá com o PSG, ela teria que negociar uma rescisão contratual lá para vir para cá. Agora, no futebol masculino é feito diferente, né? Há uma multa rescisória de 50 milhões. Por exemplo, se alguém quiser levar o Mosquito do Corinthians, tem que pagar 50 milhões ou esperar o contrato do Mosquito terminar para levar o jogador sem precisar pagar nada ao Corinthians, né? E sem Baigon no Mosquito, senão ele morre. Baigon. 4,50. Hoje tá uma festa, hein, Valtencir? Não pode ser Flit? Pode ser. Flit. Ainda bem que a produtora tá dormindo, viu, Vieira? Aliás, eu ia perguntar dela, Valtencir. Tá tudo bem com ela aí? Tá tudo bem, tudo tranquilo, tá em ordem, tá solícita. Ela, quando viu que o Edson Fonseca estava aí, ela se sentiu segura. Edson Ramiro, põe a foto da produtora ali, vai. Olha lá, você que está vendo pela internet, você está vendo pela primeira vez a foto da produtora. Tá aqui do meu lado, do lado da careca do Vieira. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode, não, vem cá, vai lá, você. Pode ir lá. Aqui, ó, do lado da careca do Vieira. Você tá vendo a cara da produtora. A produtora. Ela tá lá. O Edson Ramiro fez ali a capinha dela. Grande produtora. Sempre que ela aparecer no Parada, a capinha da produtora vai entrar, tá certo? A dona deixou o portão aberto, ela saiu para dar uma voltinha. Eu aproveitei a oportunidade, viu, Vieira? Tá certo. Fofoqueira, saiu para fofocar. Foi dar uma namorada, fazer cachorrinhos. Ô, meu caro Valtencir Vicente, 4h55, o tempo urge. O que mais nós temos informações aí? Aliás, o tempo urge, tinha um dirigente de São José que ele falava assim, Vieira, o tempo ruge. Mas, ô Valtencir, e aí? O que mais de notícias a gente tem? Bom, o negócio é o seguinte, em relação ainda ao futebol da região, Vieira, o Mantiqueira de Guaratinguetá fez um jogo treino contra o Sub-20 do Taubaté, no primeiro tempo, 2 formações titulares, empate por 0-0, 40 minutos.
Depois o Mantiqueira começou a colocar jogadores que fazem parte do elenco, do time alternativo, aqueles garotos que buscam espaço, e aí o Taubaté fez 2 gols e ganhou o jogo treino. Eu falo do Mantiqueira porque é o time que no ano passado, na segunda divisão, chegou às semifinais com o São José, disputou uma vaga de acesso. São José ganhou o jogo lá, 2-1, ganhou o jogo aqui, 4-1, subiu, o Mantiqueira continuou na segunda divisão, e é um time que manteve pelo menos 2 jogadores interessantes da temporada anterior, o volante Toró e o meio-campista Rodrigo. E vai enfrentar o União Suzano Atlético Clube, que é o novo time do técnico Ricardo Costa. De 4 acessos dos últimos 5 anos, campeão com o São José, o Ricardo Costa fechou com o União Suzano Atlético Clube. Não deverá ter muitos jogadores conhecidos, ou que passaram pelo São José, ou que subiram com ele com o Marília, porque o campeonato continua sub-23, e a maioria desses jogadores aí que foram conquistadores nas temporadas recentes, já estouraram o limite de idade, Vieira. Maravilha, você falou de Suzano, Tony, que está lá em Suzano, está acompanhando o programa. Um abraço, obrigado pela audiência, Tony. O seu Hélio também agora, ele migrou, né? Ele veio do meu Facebook, ele veio agora pro Facebook da rádio, está acompanhando. Grande abraço pro seu Hélio mais uma vez, todo mundo que passou por aqui e sempre acompanhando o Parada dos Esportes via internet, pelo radinho, no Brasil e pelo mundo, hoje com a presença do Fonseca. Aliás, Fonseca, teve um ouvinte nosso aqui, o Pedro Teixeira, ele me presenteou com aquele disquinho do São José. Tenho. Que inclusive você faz parte daquele disquinho. Ele lembrou aqui que aparece você gritando lá, o seu Lano Brito gritando. Lano Brito? Você tava do lado dele lá. Eu acabei levando a fama, sobrou pra mim. Fica gritando com o gol do Tio Marino lá. Foi na cabine. Que beleza. Mas, ô Valtencir Vicente, nós temos mais 2 minutos e meio. O que você quer falar, Valtencir? Fala o que você quiser, Valtencir. Isso é o melhor de todos. Você tocou no assunto, então, e hoje o assunto é liberado, é o seguinte, né? Quando o São José fez o primeiro gol, dos 4-0, o Fonseca vibrou, normal, né? E o Cândido Garcia, conhecidíssimo repórter de São Paulo, já falecido, transmitindo o jogo por uma emissora de São Paulo, a Jovem Pan, o Cândido Garcia olhou para mim assim, fez aquela cara de quem não gostou, né? Reprovando a atitude do Edson Fonseca. Afinal de contas, o repórter não é para ficar pulando atrás do gol, comemorando o gol, né? Aí eu pulei realmente, mas não gritei. Não, mas eu me lembro bem, Edson, porque eu cheguei no Cândido e falei assim: Cândido, é o nosso time que está subindo. Ele falou: aí pode. Aí tá bom. Realmente, grande repórter o Cândido. Cândido Garcia, bom também, viu? Esse foi brilhante também nas reportagens, naquela equipe fantástica da Jovem Pan. Mas sabe quem que era que a gente, o Paulinho também, muito tempo, repórter ao meu lado, não é que a gente se espelhava, mas para nós o grande repórter era o Lucas Neto. Lucas Neto? Da Rádio Tupi. Rádio Tupi, Loteria Esportiva Tupi. Ganhei na loteria dia 6/6/76. É mesmo? Por isso você é rico até hoje? O dia que eu batizei o Luciano, primeiro filho do Alberto Simões. Aquele churrascão. Mas naquela época deu milhares de acertadores, como se fosse ganhar hoje R$2.000. Paguei o cheque especial que eu devia que beleza. E tudo bem. Revelações hoje do É uma nota que saiu na coluna do Antônio Guzman, do Diário da Noite. Exatamente. Né? Nossa Senhora. O pessoal mais novo deve falar essa velha arada aí, não dá mais jeito de ficar ouvindo esse povo, né? Hoje eu tava falando com o Antônio Carmo no telefone e eu lembrei do Jornal do Lobo com o Chico Anísio e tal. Tinha o... Como é que é? Tinha o... Divino sabe, divino diz hoje. Tava lembrando isso com o Antônio Carmo. Era bom demais. Ô, Valtencir Vicente. Como tinha a Rádio Cruzeiro do Jô Soares, né? A Rádio Cruzeiro, aquela que informa onde vai o seu dinheiro. Quando o galo cantar, o seu dinheiro vai murchar. Aí canta, Galo, canta, e o Galo cantava e o seu dinheiro murchava, viu, Vieira? E tinha o goleiro Ananias dos Trapalhões também, era um espetáculo. Mas o Valtencir Vicente, nossa, Valtencir, 5 segundos para os seus destaques finais, Valtencir. Um abraço, até amanhã. Sucinto, esse é o melhor de todos. Faltou 2. Faltou 2, tem mais. Aproveita os 2 dele, você, que você tem 7 segundos. Fonseca, um abraço, obrigado por você ter vindo aqui, sempre bom vê-lo e ouvi-lo, Fonseca. Prazer foi todo meu, um abraço, amigos. Ao xará aqui, o Edson também, tá certo? Você, Vieira. O Edson tá emocionado de ver você. Só falta mais um para você conhecer. O Valtencir precisa vir aqui, hein? Valtencir, você precisa vir aqui. Chaguinha já veio? Chaguinha já veio. Já veio? Veio com a nave espacial dele aqui. Só falta o Valtencir mesmo. Um abraço, amigos, e até a próxima, se Deus quiser. Cadê o grilo?
Como diria o Alberto, como é que o Alberto falaria? Estamos indo embora, como é que é? Estamos indo embora. Valeu, Fonseca, um abraço com os trabalhos técnicos do Edson Ramiro. Coloca o ponto final no Parada dos Esportes de hoje. Vem aí o repórter CBN, na sequência o ponto final com Frederico Goulart e Carolina Moran. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Repórter CBN.